Olá, pessoal, seja bem-vindo a esse canal. Nesse canal a gente fala sobre educação e recursos humanos. E hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre esse período que a gente está vivendo. Eu estou gravando esse vídeo em janeiro de 2021 e esse começo de ano é sempre um momento no qual os pais começam a se perguntar como é que eu faço para escolher a escola do meu filho. Se bem que a gente está passando por essa situação de pandemia, infelizmente, nesse primeiro semestre a gente ainda não deve ter muitas escolas no ensino presencial. Provavelmente a questão do ensino remoto ainda deve permanecer por algum tempo, pelo menos até que haja um mínimo de segurança para as nossas crianças poderem voltar para a escola. Mas, de toda forma, a pergunta permanece: como é que eu faço para escolher uma escola para o meu filho? Eu poderia responder essa pergunta de várias formas, mas eu escolhi fazer de um jeito um pouco diferente. Eu vou utilizar os 10 critérios que são trazidos pela professora Andréa Ramal nesse livro, Filhos Bem-Sucedidos. A professora Andréa Ramal é talvez uma das maiores referências em educação que a gente tem no Brasil. Esse livro aqui eu ganhei em 2013, então pode morrer de inveja, porque tem uma dedicatória exclusiva para mim. Mas o mais interessante desse livro é que ele traz diversos capítulos que orientam, que buscam orientar os pais no sentido de contribuir para a formação dos seus filhos como pessoas bem-sucedidas. E eu queria tratar hoje especificamente do capítulo 3 do livro, que fala sobre como acertar na escolha da escola do seu filho. Então, de forma geral, como eu já dei uma introdução aqui, a professora Andréa vai trazer 10 critérios, eu queria comentar com vocês cada um desses critérios. O que ela vai estabelecer como primeiro critério é a afinidade com o projeto pedagógico. Não adianta. Cada um de nós, enquanto pais ou responsáveis por uma criança, precisamos escolher uma instituição que tenha valores alinhados aos nossos. Não adianta, eu vou dar um exemplo aqui, talvez seja polêmico, mas vale como exemplo. Não adianta, por exemplo, eu não tenho nenhuma religião, eu critico a religião católica, por exemplo, e eu matriculo meu filho numa escola católica. Ou eu valorizo muito o ensino tradicional, eu de fato acredito que a aprendizagem acontece por meio da memorização e do contato com o objeto de conhecimento, e eu coloco meu filho numa escola com foco mais ativo, mais construtivista. Então, esse alinhamento entre o projeto pedagógico da escola e os pais é fundamental para que você depois não ache que está acontecendo alguma coisa no sentido de que a escola está ensinando coisas diferentes do que eu acredito. Então, esse é o primeiro critério que a professora Andréa traz no livro dela, que eu acho muito acertado. O segundo critério é a qualidade dos professores. Eu acho muito importante que você dê uma investigada e conheça um pouco o currículo dos professores. Eles são formados há quanto tempo? Qual é a experiência deles? Onde eles já trabalharam? São professores com foco em pesquisa? Enfim, conhece um pouco do quadro de professores da escola, porque o quadro de professores está muito diretamente relacionado à qualidade do ensino que vai ser oferecido. Então, se você vai numa escola, vai conhecer a escola, normalmente é assim que funciona, principalmente na educação infantil e no ensino fundamental, os pais vão para a escola e têm aquela oportunidade de conhecer o espaço escolar, pede para dar uma olhada no currículo dos professores. A escola, provavelmente, se for uma escola bem estruturada, vai ter isso à mãos. O terceiro critério que ela coloca aqui é a abertura à participação da família. Eu, particularmente, acho muito ruim instituições escolares que são muito fechadas para a família. Quando a gente trabalha com criança, educação infantil, ou Fundamental 1, o 2 também, mas o Fundamental 1 eu acho que isso é mais forte, a gente precisa construir entre a instituição e as famílias uma parceria muito sólida. O aluno vai levar tarefas para casa e ele vai precisar do apoio dos pais. É preciso que a escola saiba exatamente qual é a situação familiar dos seus alunos para poder contribuir para o processo de aprendizagem. Então é muito importante analisar essa abertura que a instituição escolar tem em relação à família. Isso pode ser verificado por situações práticas. Por exemplo, existe um calendário de reunião entre pais e professores? Os diretores, coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais participam desses encontros e dessas reuniões? O que os pais trazem para a escola é estruturado, é organizado de forma a se implementar a partir do projeto pedagógico da instituição? Então, esse é um critério importante também. Um quarto critério que eu acho que é muito importante no sentido de dar tranquilidade para os pais é o clima da instituição. É você chegar lá e sentir que as pessoas são felizes porque trabalham lá, que as crianças que já estudam na escola se sentem à vontade, estão brincando, estão conversando entre elas, têm uma boa relação com os professores, com os coordenadores, com os inspetores, com a equipe de limpeza, com a equipe de manutenção.
Então, esse clima, ele já te dá uma dica do ambiente que está sendo cultivado e que está sendo construído naquela escola. E, como eu disse, esse é o critério de número 4. O critério 5 que a Andréa traz no livro dela é o espaço físico e as instalações adequadas. Também a gente tem que dar uma olhada nisso com muita calma. Por exemplo, a educação infantil, ela tem uma série de exigências para você garantir a segurança das crianças, né? Eu preciso ter tapetes emborrachados, eu não posso ter objetos de ponta que possa gerar algum acidente, que a criança vai cair e bater com a cabeça numa quina de um móvel. Eu não posso ter uma janela muito baixa, sem grade, sem tela. Enfim, tem uma série de questões de segurança, mas também tem a questão do ambiente ser acolhedor para a criança. Não só para a criança, para os pais também. Mas, em especial, para a criança que vai passar muito tempo lá. Então, dá uma olhada nessa questão do ambiente físico, é muito importante. Um outro critério, que é o sexto critério trazido pela Andréa, é a questão dos recursos e equipamentos. A escola conta com material adequado para desenvolver as suas atividades pedagógicas? E nisso vale tudo, vale computador, vale livro, a escola tem uma mini biblioteca para as crianças, a escola tem um espaço para brincadeiras, enfim, dê uma olhada com calma nessa questão. O sétimo critério é cuidado com segurança e saúde, eu já comentei isso anteriormente, mas uma escola, por exemplo, que trabalha com crianças pequenas não pode ter uma escada sem corrimão, não pode ter uma janela sem grade ou sem tela, não pode ter móveis, objetos com quina muito fina, que a criança possa cair e se machucar. Então tem uma série de questões que é preciso que você dê uma olhada. O critério 8 é a localização. Por exemplo, se você tem uma criança e vai levar para a creche, educação infantil, no caso, é muito complicado você encontrar uma escola que fica muito longe do seu trabalho ou da sua residência. Hoje a gente está num momento de pandemia, mas em algum momento vamos voltar a ter que circular, a ter que fazer esse deslocamento casa-trabalho. Então, o ideal é que a creche fique ou próxima da sua casa ou próxima do seu local de trabalho. Eu estou falando creche, mas óbvio que isso vale também para o ensino fundamental, quando a gente tem crianças pequenas que precisam ser levadas para a escola. O critério 9 é a nota da escola, e isso você pode pesquisar na internet. Todas as escolas são avaliadas por alguns programas de avaliação nacional. Dá uma olhada lá no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica da sua escola, e você vai ter uma noção de como ela se encontra na comparação com as demais. É óbvio que os índices de avaliação não são fiéis 100% nas suas... não retratam 100% a qualidade da escola, mas é um excelente indicador. E como é o mesmo índice que é aplicado para as diversas escolas, você vai ter uma ideia aí na comparação da escola que você está pesquisando. E o 10º critério que a professora Andréa traz é a escola no século XXI. O que ela quer dizer com isso? A gente tem uma série de peculiaridades no espaço educacional nesse século que a gente não tinha nos séculos anteriores. Por exemplo, a inserção em um mundo cada vez mais conectado, por exemplo, a disponibilidade exponencial de acesso à informação. Como é que a escola está trabalhando com isso? Como é que a escola insere a questão da linguagem informacional dentro do seu currículo? Os professores estão capacitados para trabalhar nesse novo cenário? Bom, como eu disse para vocês, esse é um vídeo rápido que teve o objetivo de discutir aqui alguns critérios que são trazidos pela professora Andréa Ramal nesse livro, Filhos Bem-Sucedidos. Claro que eu vou sugerir que vocês leiam o livro integralmente, porque eu comentei aqui só um dos capítulos, mas o livro é repleto de dicas fundamentais para os pais e professores, em especial para os pais, até porque o nome fala em filhos bem-sucedidos. Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo o link para você que se interessar em ler o livro ter acesso pela editora. Ele foi publicado pela editora Sextante. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de curtir. Se você ainda não é inscrito no canal, é claro que eu vou pedir para você se inscrever. E se você conhece algum pai que está precisando dessas dicas, não esquece de encaminhar o vídeo para ele, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.